Agora eu vou iniciar a sequência de vídeos sobre como programar uma IHM da Delta. Então, o primeiro passo aqui, eu vou abrir o Google, venho aqui no site da Delta, que vai estar disponível na descrição do vídeo, área de suporte, download. O primeiro filtro que eu coloco aqui é automação industrial, e o segundo filtro eu coloco aqui Touch Panel IHM. Faço a pesquisa. Coloco aqui o filtro para software e já aparece para mim aqui o DOPSoft, que é o software responsável pela programação da IHM. Esse link aqui vai estar na descrição do vídeo também, mas como eu já baixei aqui, eu não vou fazer esse download. Então vou abrir aqui o DOPSoft. Essa é a tela inicial do DOPSoft. Eu vou criar aqui um novo projeto. Vou escolher aqui a minha IHM. Vou escolher aqui a 107WV, que é 7 polegadas. Aqui eu tenho a opção de rotacionar o meu projeto. Então, de acordo com a posição da minha IHM no meu painel, eu consigo fazer a rotação aqui para me adequar à posição da IHM no meu local de projeto. Nesse caso, eu vou deixar 0 graus mesmo. Aqui tem as minhas configurações de comunicação. Eu não vou configurar isso agora. E vou prosseguir aqui para o início do projeto. Nessa aba direita aqui, eu tenho todas as minhas configurações da minha página, as dimensões da minha página. Posso mudar a cor da página, vou mudar aqui, vou colocar preto, por exemplo. E tem o meu menu inicial aqui, com as minhas telas que eu posso criar, certo? Vou mostrar isso depois. Para começar aqui, eu vou aqui na aba de projetos. Tenho aqui a parte de compilar, tenho a parte da minha simulação e vou aqui em elementos. Primeiro eu vou criar aqui um botão set on e um botão set off, tá? Eu tenho aqui as minhas opções de personalização do botão, mas se eu der 2 cliques no botão, eu também consigo personalizar. Consigo aqui colocar o meu endereço de escrita do meu botão. Se eu clicar aqui, eu consigo ver as minhas opções. Esse link aqui ele se refere ao meu endereço de comunicação que eu não configurei. Mas caso eu tivesse linkado com o CLP da Delta, eu poderia escolher aqui o X, que é a minha variável de entrada física do CLP, o Y, a saída física do CLP, o M, a minha memória auxiliar, como eu já falei no vídeo sobre o ISPsoft, como programar um CLP da Delta, tá? Nesse caso, eu vou utilizar aqui a memória interna, que eu vou fazer uma simulação totalmente dentro da IHM. Como eu vou usar um botão, eu vou usar uma memória booleana, então eu vou colocar um endereço 0.0, por exemplo. Aqui eu consigo mudar o estilo do meu botão, certo? Consigo mudar a aparência do meu botão. Consigo mudar a cor do botão aqui. Nessa aba aqui eu consigo mudar tanto a coordenada cartesiana do meu botão, como o tamanho do meu botão. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 a 50. Um exemplo. Dá um OK aqui. Já tenho o redimensionamento do botão. Cliquei nele. Eu consigo também colocar aqui o texto. Quando ele estiver no estado 0, ele vai ter o texto off. Quando tiver o estado 1, ele vai ter o texto on. Só um exemplo aqui para vocês. Além de eu colocar esses textos, eu também consigo personalizar a aparência do botão. Então eu abro aqui a parte de Picture, venho nessa aba aqui e eu entro na biblioteca da Delta. Eu posso clicar aqui nessa parte de botões e escolher qual imagem se adequa melhor ao estado do botão. Então eu vou colocar aqui um exemplo que quando o botão estiver no estado 0, ele vai ter essa imagem e quando eu acionar ele, ele vai estar com essa imagem aqui, certo? Dou um OK aqui. E podem ver que não aparece a imagem que eu coloquei, porque ela não está dimensionada da forma correta. Então eu venho aqui e clico 1/1, que é para redimensionar a minha imagem do tamanho do botão que foi criado, certo? Eu posso colocar ele transparente, venho aqui em estilos e coloco aqui invisível. Agora só a minha imagem vai aparecer. Eu também posso aqui diminuir o tamanho do meu texto para ele ficar dentro do espaço do botão. Venho aqui no meu
estado 1, que é o com o botão ligado, e também posso fazer esse redimensionamento do meu texto, certo? A mesma coisa eu faço para o botão off. Então eu vou abrir aqui também, colocar a mesma dimensão que eu coloquei no botão on, 50 por 50, dar um OK para ele apresentar a configuração. Abro aqui texto, quando ele tiver 0 aqui, eu vou entender que a minha indicação vai estar ligada, porque esse é o botão off. Quando eu botar 1, ele vai estar desligado. Então eu venho aqui agora em Picture, vou na aba de botão e procuro agora, vou botar um botão vermelho. Só que dessa vez eu vou inverter. Como ele é um botão set off, eu vou inverter o seu estado. Então quando tiver 0, ele vai estar acionado, e quando tiver 1, ele vai estar desacionado. Dou um OK aqui e agora eu faço o redimensionamento dessa imagem, tá? Conferir se está redimensionado aqui, OK. E aqui eu consigo fazer a mudança do tamanho do texto para se adequar ao tamanho do botão. Certo? 10. E aqui eu vou fazer a mesma escrita do botão do set on. Eu posso escrever também aqui na mão, sem ter que abrir aquela tela. 0.0, dá um OK aqui. Vou colocar ele invisível. Pronto. Dessa vez agora eu vou colocar um indicador para eu conseguir ver essa variação do botão. Venho aqui e também consigo configurar o tamanho do indicador e a sua coordenada cartesiana. Vou dar um OK aqui, vou ajustar aqui a posição. E da mesma forma que eu personalizei o botão, eu consigo personalizar o indicador. Também vindo aqui em Picture, nessa aba aqui. E a Delta tem também uma biblioteca específica para lâmpadas. Eu vou colocar aqui que quando estiver desacionado, desligado, vai ser esse cinza aqui. E quando eu ligar essa lâmpada, ele vai ter essa indicação laranja. Dou um OK aqui, faço o redimensionamento da imagem, conferir aqui, OK. Venho aqui e coloco ela invisível, para só a lâmpada aparecer. E na minha variável aqui, eu vou colocar a mesma variável que eu coloquei no botão, que é o 0.0. Dou um OK. E agora, para simular, eu venho aqui na aba Projeto e Offline Simulação. Agora aparece aqui a simulação da minha IHM. Quando eu apertar aqui no botão verde, eu setei o ON. Quando eu apertar aqui no meu botão OFF, setei o OFF e desliguei minha lâmpada.